Você sente medo de ser rejeitada? Você já foi rejeitada? Como que você lidou? A gente vive num mundo em que o sucesso e os resultados estão sempre no centro das conversas. Só que focar no processo é entender com consciência que a rejeição, que o fracasso são etapas indispensáveis para o sucesso. Você vai sair aqui desse vídeo não se sentindo mais motivada ou disciplinada, mas tendo clareza da importância de calibrar sua audácia e como a rejeição contribui mais para o seu sucesso do que qualquer papo sobre motivação e disciplina. Muito prazer, eu sou Michele Correia, eu sou especialista em autoconhecimento com ferramentas integrativas. Eu ajudo você a reconstruir sua identidade antifrágil, que é aquela firme nas referências internas e que não sucumbe ao externo. E vem comigo que você vai entender tudo o que eu tô falando sobre rejeição e calibrar audácia. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se veem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Isso está aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária. É claro que eu não vou ficar lendo o livro aqui para você, porque eu quero falar de um experimento. Eu ouvi uma psicanalista que ela passou ano passado, 2025, 4 meses reunida com bilionários numa ilha do Caribe, e a proposta desses bilionários, agora vai vir aqui o maior plot twist, era fazer um experimento em que eles pudessem elevar a saúde mental para que eles tivessem ainda mais sucesso. Aí eu pensei aqui comigo, eu acho que ser bilionário já é inerente à ideia de a pessoa ser muito bem sucedida. Mas lendo aqui esse livro, estou até fazendo uma releitura, Os Segredos da Mente Milionária, e outros nesse mesmo tema, como a ciência de ficar rico, quem pensa enriquece. A mentalidade de riqueza é uma mentalidade de construção e expansão. Não é um ritmo frenético para ter mais dinheiro, mas é para se expandir mais, e expandindo a você mais, você expande os negócios. Tanto é que eles foram cuidar da saúde mental. E aqui é que tem algo ainda mais interessante. Bom, eles já queriam ter mais sucesso. Eu fui até pesquisar como um bilionário é chamado quando ele avança em termos financeiros. Centibilionário, que é quem tem 100 milhões, assim como Elon Musk e Jeff Bezos. Essas duas pessoas são centibilionárias, e eu acredito que os bilionários de 2, 3 bilhões querem ter 100 bilhões, né? É isso. Mas agora é que fica ainda mais interessante. Essa psicanalista compartilhou que um dos experimentos que os bilionários fizeram foi durante uma semana, eles tinham a meta de levarem 4 nãos, ou seja, de serem rejeitados. E aqui não era para que eles não fossem mais menos sensíveis à rejeição, mas para que eles calibrassem a audácia, porque eles queriam falar o que eles precisavam falar sem ter de se explicar muito. Então eles queriam ter esse estofo emocional. E dentro esses nãos era mandar uma mensagem e não receber resposta, fazer um pitching, né? Mostrar ali para um lead os produtos e serviços e receber não de investidores, qualquer coisa que eles fizessem e fossem rejeitados. E eu achei isso tudo muito interessante, porque a gente sabe que só é rejeitado na ideia. Quem é que é rejeitado? Muito rejeitado 4 vezes por semana? Quem está fazendo muito. Então, se você está fazendo muito, se você está ali em contato com muitas pessoas falando do seu negócio, falando do seu propósito,
você vai ter uma chance maior de ser rejeitado, né? Então, só é rejeitado quem está buscando, de certa forma, o sucesso. Então, a rejeição é inerente ao sucesso. E eu quis trazer aqui porque muitas vezes, nesse processo de crescimento, quando a gente ainda não tem nada, a gente fica sempre com a sensação de que nunca vai acontecer. E chegando no título desse vídeo, você tá um não de mudar tudo, ele veio porque vocês sabem que o universo trabalha em sincronicidade. Quando você se abre para entender uma coisa, ele vai trazendo várias informações. Eu assisti de forma aleatória um vídeo no Instagram em que ele contava que ele estava ali tentando crescer no digital e que estava achando que aquilo não era para ele, como muitos sentem, né? Muitos de nós. E que ele estava a um passo de desistir. Então, se você desiste, você não atinge o seu objetivo, você não tem sucesso. Só se mantendo firme. Se mantendo firme, você precisa calibrar a sua audácia para que você consiga chegar onde você quer, entendendo que você, para esse processo, será rejeitado. Calma que a gente vai estruturar tudo isso. E aí ele estava ali no vídeo contando que ele estava quase desistindo. Aí ele gravou um vídeo depois que ele foi para um casamento e ele escutou os votos da noiva. Ele achou incrível e aí, assim, do nada, ele falou sobre a importância e a reflexão que aqueles votos daquela noiva impactaram nele. Assim, leve. E aí ele teve 20 milhões de visualizações e do Neida 200 mil seguidores. Então, a gente precisa calibrar nossa audácia. E para calibrar nossa audácia, aceitar as rejeições, o não, o fracasso, ele é inerente, esse bastidor não muito comentado. Inclusive o MrBeast, maior de todos os youtubers, em termos de seguidores e em termos de inscritos, né, na verdade, em termos de visualização, ele ficou 5 anos sem ter audiência. E ele fala uma coisa, como dica para todo mundo, que é interessante falar, que faz parte disso que a gente está falando sobre identidade, sobre quem você se torna. Que é muito mais importante do que acontece fora. E quem você vai se tornando, quão mais você vai calibrando a sua audácia, mais perto de chegar no seu objetivo você está. Inclusive, se você focar nesse processo do que no sucesso em si. E ele fala assim, faça pelo menos 100 vídeos no YouTube antes de desistir. E essa reflexão é que, cada vez que você grava um vídeo, você perde ainda mais a vergonha de falar. Porque no começo é algo que você não está habituado. Por mais que você fale bem de outras maneiras, você e a câmera soam diferente. Eu, por exemplo, não consigo falar com teleprompter. Eu preciso primeiro eu escrevo as ideias, porque eu divago muito, então eu tenho que escrever, coloco tópicos e desenrolo. É assim que funciona para mim. Mas para eu descobrir como funcionava para mim, eu precisei ir fazendo. E aí ele fala que você melhora, coloca algo, faz uma edição melhor, enfim, você vai melhorando a si e o processo. E isso vai trazendo, de certa forma, as pessoas, né? Só que o mais importante é não desistir. Não é sempre sobre ter disciplina. Vão ter dias que você vai estar menos disciplinado e motivado. É claro que uma pessoa de alta performance, é difícil ela não ter um dia em que ela não fez o que precisava ser feito. Mas eu acho que nesse processo de escalada, a questão da falta de disciplina está muito mais ligada a como a gente lida com a rejeição. Por isso que eu quis trazer esse vídeo. Porque quantas vezes a gente para um processo e tá ali, sabe, a um passinho de sair do não pro sim, porque a gente levou uma rejeição, aquilo machucou e a gente precisou ficar dias elaborando. Então imagina se você se propusesse agora a levar 4 nãos por semana. Se você desapegasse da ideia do sucesso e entendesse que o fracasso é que te leva aonde você quer. Não, e aqui eu não estou falando de um lugar
inocente de que, se eu só fracassar, eu sempre fracassarei. Não. Aqui, o grande lance é você entender que o fracasso, né, que a rejeição, que não acessar o que você quer, não ter esse resultado, é justamente parte de um processo que vai te levar aonde você quer se você não desistir. Esse é um ponto muito importante e crucial. E aí, vamos agora para uma parte um pouco mais didática aqui dessa conversa. É importante você saber que o nosso cérebro, ele não diferencia a dor emocional da dor física. E durante o processo evolutivo da nossa espécie, viver em grupo era uma questão de sobrevivência. Então, é por isso que soa um alarme interno cada vez que nós somos rejeitados, porque ser aceito equivale à comida, à proteção, e ser rejeitado era como colocar a sobrevivência em risco. E é por isso que a gente vive nesse mood de evitação de ameaça, né? O cérebro, ele prefere a dor do que buscar a recompensa. Então, antes de você tentar, você já imagina a rejeição. Antes de você pedir, você já se invalida. Antes de agir, já desiste. Inclusive, nesse experimento tinha algo muito interessante que eles também falam sobre isso. Além de calibrarem a audácia, eles queriam receber 4 nãos por semana, para que eles deixassem de pré-rejeitarem a si mesmos. Porque quantas ideias nem chegaram a serem iniciadas, porque só de pensar na rejeição a gente já não colocou na gaveta. Desistiu antes de começar só de pensar em alguma coisa. E esses 4 nãos são muito interessantes, esse experimento, porque eles atuam em 3 níveis. Primeiro, a dessensibilização. Você acaba ensinando o seu cérebro que a rejeição não mata. Então, essa repetição faz com que a resposta emocional de dor à rejeição diminui. Então, seu cérebro deixa de ter esse medo da rejeição. Mas para isso você precisa fazer. Você precisa ser rejeitado. Não tem outra forma. A recalibração do sistema nervoso. 2. Né, é quase como se, ao sair do padrão de evitar a dor, você entra no modo de expansão. Você perde o medo de receber o não quando você se coloca uma meta de receber 4 nãos por semana. Tá na meta, tá dentro do processo. Eu achei isso tão inteligente, eu falei, olha, só podia vir dos bilionários mesmo. Eu achei muito interessante, porque eu sou essa pessoinha que já colocou muitas coisas na gaveta pelo medo da rejeição, porque todo mundo tem histórias e mais histórias. Se a gente fosse aqui falar, ia dar o livro que ia para o Guinness, de tantas, todo mundo tem histórias de rejeição e o quanto a gente evita a rejeição e por não atravessar, né, essa rejeição, a gente acaba não chegando onde a gente quer. E por isso que eu fico muito com essa sensação, quando eu faço toda essa reflexão, toda essa volta, que não existe sucesso sem rejeição. E que sim, a maioria das pessoas falam muito mais dos resultados, que a gente fica assim, muito com a sensação que isso acontece com o outro. Só que ficar olhando para fora, para o outro, para o mundo, vai te tirar da onde é importante você estar, que é cuidando de você, do seu processo. E o terceiro ponto aqui, desses 4 nãos, é a construção de identidade. Então, não é sobre você receber sim, é sobre você se tornar alguém que pede. Você sai do será que vão me aceitar para um posicionamento independente da resposta. Você tá lá fazendo o seu pitching, falando do seu negócio, mostrando. E eu vou trazer 2 histórias aqui interessantes para a gente finalizar sobre a importância de não desistir. A importância em entender que o fracasso vai existir e você não pode só deixar o fracasso te parar. O fracasso momentâneo, é óbvio. A J.K. Rowling, a escritora da saga Harry Potter, eu acho que essa história ela é bastante já comentada, mas eu quero trazer um ponto interessante. Ela foi rejeitada 12 vezes por 12 editoras. E a 13ª, até um número, né, o número 13 tem toda uma magia em volta dele, e ela fala justamente de magia, só aceitou porque ele entregou o manuscrito para a filha de 8 anos, a filha de 8 anos já queria o próximo, e aí ele resolveu,
vou te dar uma chancezinha. Nós estamos falando de uma obra literária que vendeu 500 milhões de cópias. É muita coisa. E ela estava sozinha naquele momento com a filha, ela fugiu de casa, se eu não me engano, por conta de uma violência doméstica. Ela viveu com a ajuda do governo, ela trocava a criança dela, que era a bebezinha de fralda, em banheiros públicos, porque ela tinha fraldas. Ela escreveu esse manuscrito numa cafeteria, porque tinha ar-condicionado numa cafeteria barata, porque ela estava com calor danado em Londres e ela não queria parar. E ela estava passando por uma depressão severa. E aí ela disse uma coisa linda em Harvard, que ela disse assim, ó, que o fracasso eliminou o que não era essencial. Pega essa chave, o fracasso eliminou o que não era essencial. E que com isso ela parou de fingir ser qualquer coisa que não fosse ela. A depressão não parou, a rejeição não parou, mas o que a manteve foi justamente a identidade, não era nem força de vontade, né? Ela continuou. E aí tem uma outra história também de uma outra pessoa que a gente sabe que tem muito sucesso, que fez um show em Copacabana para 2 milhões de espectadores e que quando começou era extremamente rejeitada, foi jogada numa lata de lixo quando tinha 14 anos pelos colegas de colégio, por ser ela demais. Tô falando de Lady Gaga aqui. Então, eu quero que você pense que sobreviver não é o mesmo que superar. O quão importante é não deixar aquilo que te machucou te definir. Isso é identidade antifrágil. Não deixe o que te destruiu definir o que você vai construir. Não deixe o que te destruiu definir o que você vai construir. E a gente se sente a mosca do cavalo do bandido, sabe? Mas se a gente parar, a gente nunca vai saber como é estar do outro lado. Tem uma frase que diz assim: pare de parar. Tem dias que você vai entregar 100%, isso vai ser tudo que você tem. Tem dias que você vai entregar 5%. Mas anota isso, não deixa o que te destruiu definir o que você vai construir. Se isso está conectado com o seu propósito, você sabe dentro de você, para além de todas as explicações externas, continue. A rejeição vai vir, coloca a meta de rejeição, só não desiste. Eu vim aqui para falar que para você calibrar a sua audácia, você precisa aceitar a rejeição, atravessar a rejeição, para que você passe por aquelas 3 etapas, pela dessensibilização, pela recalibração do sistema nervoso e pela construção dessa identidade antifrágil. Porque eu quero que você se lembre que você está a um não de chegar aonde você quer. Pensa sempre assim. Se esse vídeo fez sentido, já curte, já se inscreve. Toda segunda-feira tem o Comece Bem, para você começar a semana com uma reflexão e uma conscientização que te deem mais clareza e direção. Não receitinha de bolo, não frase motivacional, não positividade tóxica, porque construir a identidade é sobre entender que sempre haverá desafios, não importa se você está aqui, se você está aqui ou se você está aqui. Esse livro, Segredos da Mente Milionária, ele fala que assim, aquilo que ele fala sobre você se tornar maior que seus problemas, então ele fala numa escala de 1 a 10. Quando você está nível 2 e o problema está nível 5, você vai sentir ele maior. Mas quando você se transforma, você transforma a sua identidade, você se torna nível 10, um problema nível 5 nem será problema para você. Então foque em construir uma identidade antifrágil, entendendo o poder da rejeição e calibrando a sua audácia todos os dias. É isso. Boa semana.